Por que que um switch ele tem uma camada de enlace física e o roteador tem uma camada de rede, uma de enlace e uma física? Sempre tu vai fazer empilhamento, tá? Tu sempre tem que lembrar que a camada superior sempre depende da inferior. Então, se tu quer implementar a camada de rede, tu necessariamente, obrigatoriamente, precisa de uma camada de enlace. Porque tu precisa de uma camada física. Então, tu precisa da enlace porque tu precisa da física. Não tem como tu usar só roteamento. Mesmo interfaces virtuais, por uma questão de lógica de implementação e até para não quebrar as implementações, eles acabam, mesmo que virtuais, implementando toda essa pilha aí. Então a ideia do switch é que como o switch ele processa cabeçalhos de enlace, né, no caso Ethernet ou Wi-Fi, etc. Boa noite, Jefferson. Então ele vai implementar essa camada de enlace. Já o roteador ele precisa do enlace para fazer a entrega local. É para isso que funciona a camada de enlace, para fazer entrega, vamos chamar de ponto a ponto ou multiponto. Até quando a gente começar a mexer com equipamentos, que eu quero ver se a gente começa a fazer isso em dezembro, né? Que daí começa a normalizar mais os acessos, aquela coisa toda, eu ter acesso ao laboratório de meios, daí a gente já bota em bancada e vê. O switch, ele vai processar o cabeçalho, mas ele faz a entrega física, né? Ou seja, ele energiza o meio, transmite, envia zeros e uns, etc. Aquela coisa toda, que é a banda base. Então, o roteador necessariamente ele precisa da camada inferior para fazer uma entrega local. Beleza? Pessoas, hoje o que eu quero ver com vocês é o seguinte: a gente começar a entender um pouco mais essa questão de aplicações e serviços que a gente estava fazendo, não só na aula passada, mas a gente também estava fazendo. Ficou dúvida, Mirella? Tá tranquilo? Mais ou menos, eu não entendi por que que o roteador ele tem uma camada de rede e o switch não. Ah, por que, que ele tem outro? Não, entendi. O switch, ele Porque só o é switch responsável. ele só tem duas, ele tem a enlace e tem a física, mas o Calma, roteador ele aí tem a a gente. rede, a enlace e a física, entendeu? Essa foi a Sim, minha sim, pergunta. sim. Aí a gente tem que ver uma questão de nomenclatura. Toda vez que a gente fala switch, que seria, numa tradução literal, comutador, a gente entende que ele vai fazer comutação na camada de enlace, onde ele vai pegar um quadro de dados, que é o que a gente estava vendo no finalzinho da última aula, lembra lá do Wireshark? Ele vai pegar um quadro de dados, ele vai ver qual é o endereço de destino, ou seja, qual é o barramento onde ele vai escrever, né? Qual porta ele vai escrever, e ele copia para aquele barramento para que seja enviado. Beleza, é só isso que ele faz. Só que comercialmente, e isso foge um pouco da regra, nós temos switches que também têm suporte a roteamento. Então, hoje a gente já chama de switch camada 2 ou switch L2, né, de layer 2, né, do inglês, ou L3. Então, um switch camada 3 é meio complicado, porque na prática ele faz roteamento. Ele pode se chamar roteador? Até pode. É que quando a gente fala roteador, a gente diz que ele faz duas coisas. Ele monta a tabela de roteamento, né? Ele tem um monte de protocolos para fazer isso, e ele realmente roteia de lado a lado. Já o switch ele não vai fazer, ele é muito mais simples. Ou seja, ele é um roteador muito simplório, ou ele é um super switch. Ele fica no meio do caminho, sabe? Enfim, mas o switch é só para entrega de rede local. Ele só consegue ler um quadro de dados, cabeçalho Ethernet ou do Wi-Fi, mas ele só lê o cabeçalho e faz a entrega. Acabou, tá? Vamos tirar o switch camada 3 da história para não piorar, não complicar. Já o roteador, ele conecta duas redes diferentes. Então, para isso, ele precisa ter em cada interface IPs diferentes. E aí ele precisa de uma tabela de roteamento específica. Por isso que o roteador, ele tem camada 3, que ele é roteador, ele conecta redes diferentes e ele faz escolha de caminho. Isso é uma coisa importante, fazer a escolha de caminho. E ele constrói a sua própria tabela, Ah, entendi. tá? Já o switch, ele até faz e não faz, aí é meio complicado, porque quando tu começa a pegar os super switches dos fabricantes, nossa, eles são praticamente roteadores. Não, mas aqui a gente está falando de rede switch, apenas Switch, switch. switch. Switch, switch, só Switch. lê o quadro de dados, vê onde é que está escrevendo o Isso. barramento e deu, acabou, E o não faz mais nada. roteador para conectar com uma rede externa. Várias redes, várias redes. A gente evita um pouco falar rede externa, porque para o roteador ele não existe interno e externo. Tá? Não, Para ok, isso, nós tem a isso. noção de interno e externo, mas para ele não tem. Para ele não faz, é uma rede lá, uma rede aqui.
Entendi. Beleza? Então, Obrigado, essa é a professor. diferença. Pessoas, até se vocês quiserem, a gente pode brincar de fazer switch em Linux, tá? Se vocês tiverem um dia afim, mas olha, é assim, ó, é diversão total. E é um trabalho, mas é bem bacana. Daí a gente pode fazer um hub, a gente faz um Linux, né? Um Linux virar hub. A gente faz um Linux virar switch, na mão, na unha, ali, ó, comandinho por comandinho. E aí a gente pode fazer um Linux virar roteador. A gente faz todas as tarefas. Aí fica mais evidente, sabe? Quando a gente vê o roteador é muito mais trabalhoso, ele faz muito mais coisa, mas ele consegue virar tranquilamente, tá? Até que tem muito roteador que é um Linux, é um BSD, são máquinas normais, né? São PCs. Ah, mas vamos lá, pessoas. Hoje, o que eu quero é o seguinte. Eu vou pedir para vocês fazerem aquela acesso. Até vou fazer o seguinte, tá gravando, agora que eu lembrei, eu vou entrar junto com o Chrome, com vocês, para a gente fazer aquele acesso de aluno, entrar tudo na mesma máquina, porque a gente vai fazer algumas brincadeiras agora de estender um pouco esse conceito de aplicação, que a gente estava vendo lá com o Netcat, uma aplicação simples, e agora a gente vai ver com um servidor web. Caso vocês não tenham acesso, não tem tanto problema, se vocês quiserem ficar só observando. Eu lembro que a Ana, outro dia, estava no celular. Tu tá hoje no celular também? Ana? Tô no Ana do... celular, professor. Ok, sem problema. Celular também é Jefferson. Então é o seguinte, pessoal, se vocês não se importam, a Mirella tá PC, celular, como é que tá? Tô no computador. Tá. Então, qualquer coisa, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou só mostrar, tá? Qualquer coisa. E Mirella, se quiser me acompanhar, não tem problema nenhum. Aí depois eu vou te dando os acessos. Vou compartilhar minha tela, normal, tá, gente? Deixa eu só aumentar essa tela aqui. Eu só vou usar o meu terminal normal, porque tem algumas teclas de atalho que já funcionam bem ali, tá, pessoas? É para usar o terminal normal ou é aquele E do Chrome? é aquele do Chrome. Se quiser, tu pode usar o terminal normal, tá? Eu vou fazer Beleza. mesma coisa aqui contigo. Só deixa eu compartilhar a tela, peraí. Colocar a tela cheia aqui, só um pouquinho. Compartilho aqui. Compartilho aqui. Provavelmente ele vai jogar agora tela do Safari. Então, pessoal, já que só a Mirella tá, ela acompanha, e Jefferson e Ian, se vocês não se importam, já que está gravando a aula, eu vou só mostrando. O que eu quero mostrar hoje a gente tem uma aplicação que pode trocar dados entre si, então eu vou abrir, deixa eu só fazer assim para ficar mais simples. Vou colocar dois Netcat, como a gente já fez, aí a gente vai fazer uma coisa mais elaborada, até que as coisas começam a ganhar corpo, até parar num ponto que a gente vai ter uma aplicação web, e aí a gente vai fazer conversação. Então eu sempre vou ficar muito tempo no terminal, só para vocês verem que a gente pode fazer essas operações em linha de comando. Ou seja, eu ainda consigo digitar comandos e interagir com as aplicações. A partir de um certo ponto começa a ficar complexo, né? Não tem necessidade. Então, pessoas, uma vez que estava gravando, eu vou deixar a tela pequena. Qualquer coisa, se a tela estiver muito ruim, só entrar com o áudio, por favor, que fica mais simples. Beleza? Eu vou expandir essas duas janelas aqui. Tá? Se a fonte ficar muito pequena, me avisem, tá? Como eu estou deixando lado a lado, elas já estarão pequenas. Vamos ver se cabe. Se ainda assim ficar ruim, deixa eu tentar só aumentar um pouco. Assim, tá legível? Qualquer coisa, por favor, áudio para me sinalizar, tá? De novo, eu vou conectar lá aluno. Pode ser ARC, pode ser Matrix, tá? Porque é o nome do servidor. Às vezes a minha tecla C não vai funcionar. Lembrando, tá, Mirella, esse acesso é só durante as aulas, depois eu tiro o acesso. Lembrando, aquela velha história, nós estamos com uma máquina com aula gravada, então, para evitar acessos indevidos, eu tiro o acesso de autenticação desse usuário, onde é usuário aluno e a senha aluno. Olha que bonitinho, eu já coloquei uma mensagem para ele ficar trocando várias vezes, então, se sair e entrar de novo, tem que outra mensagem, né? Aí, ó, que bonitinho. É a Matrix. Vocês viram Matrix? Meu Deus do céu. Essas perguntas que a gente não deve nem fazer, né? Porque esse povo não vê Matrix. Meu Deus do céu. Vocês veem o Sinhozinho Malta, veem novela, mas não veem Matrix. Aí complica tudo, né? Sinhozinho Malta vocês viram? Não estou chamando vocês de velhos, só estou dizendo que vocês devem ter visto, né? Sinhozinho Malta. Como é que era da Regina Duarte? Professora, sem aluno? É aluno. Tá? Então eu vou continuar a aula anterior, sempre lembrando, as aulas
presenciais, aí vocês vão ouvir minha filha com musiquinha, tá? Vocês vão perceber que nas aulas presenciais eu basicamente faço uma extensão das aulas teóricas. Então, na aula teórica eu digito mais comandos, né? Isso, só cuida com essa guitarra aí. Tá bom? Que? Tá. E aí, nessas aulas, então, eu gravo mais comandos e nas aulas presenciais a gente mais exercita. O que a gente tinha parado e feito da última vez? Então, eu vou usar IPv6. Deixa eu ver se o Netcat tem para IPv6. Vamos lá. Eu lembro que em algum lugar, deixa eu ver se eu consigo fazer com IPv6. Eu vou rodar o comando watch. Watch, para quem não lembra, é aquele comando de monitoramento. Então, eu vou rodar o slnt. Vamos lá, reforçando comandos que a gente vai digitando várias vezes. O ss é um service socket. Ele vai mostrar quais são os sockets abertos, ou seja, quais são os processos que abrem sockets, arquivos especiais que fazem comunicação, aplicações em rede. E aí eu vou entrar em modo listen, ou seja, quais são os que abrem o socket. Modo servidor, que a gente está falando de aplicações cliente e servidor. O N é não usar DNS, ou seja, eu não quero traduzir os nomes. Eu quero que quando for SSH, ele mostre, se bem que deixa assim. Ou ele mostra a porta 22, que é do SSH, ou ele mostra a palavra SSH. E o T é de transporte. E aí ele vai rodando isso várias vezes aqui. Então vocês podem ver que está rodando HTTP e está rodando SSH. São duas aplicações, tanto IPv4, né, 0000, quanto IPv6, que é 2.2. Deixa eu ver se eu consigo rodar o Netcat. Deixa eu ver se tem o host. Ok, eu vou rodar a porta. NZL menos é a porta. Eu vou rodar a porta 1, 2, 3, 4. Não tem nada demais. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar assim. Vamos ver se vai funcionar. Se vai ser entre colchetes. Vamos ver o que ele vai aceitar. Desculpa, 2.1. Não. Só deixa eu ver como é que é a sintaxe. Ele não está encontrando que é 2.1, 2.1. Deixa eu ver se eu preciso colocar entre aspas, uma vez que é um colchete. Não. Que pena. Eu queria... Deixa eu ver se vai funcionar. Vamos lá. Vamos testar, né, pessoas? Deixa eu ver se eu queria que ele funcionasse em PV6. Mas tudo bem. Tá? Se não deu, não deu. Não tem problema. Não vou ficar batendo tanto cabeça. Então, vocês podem ver que a direita está abrindo aqui em IPv4. IPv4 mesmo, tá? Não faz muita diferença. Abre um socket em modo listen, ou seja, um modo servidor. Porta 1, 2, 3, 4 para fazer comunicação. Mirella, se quiser também fazer o experimento, à vontade, só peço que não use a mesma porta, até porque se tu tentar fazer a mesma coisa, se eu tentar rodar 2 vezes um servidor, ele vai dizer que... Oh, meu Deus. Deixa eu colocar o "-v" aqui para indicar que... Como ele não pode fazer isso? Eu estou na mesma máquina? Meu Deus, a gente fala uma coisa e ele não faz, não respeita? Como assim? Ué, deixa eu até abrir mais um terminal, agora fiquei até curioso. Porque eu ia dizer que na hora que tu vai tentar rodar a segunda porta, ele tem que reclamar. Só um pouquinho, pessoal. Fiquei até... Engraçado, quando eu coloquei aqui NC, ele já meio que autocompletou. Não, ele abre as duas portas. Como assim? Olha só. Sim, ele autocompleta. O Fish faz isso para ti. Não, mas ele já colocou menos L, menos P, 1, Menos 2, 3, P, 4. né? Não, mas Isso. ele já colocou 1, 2, 3, 4. Sim, ele autocompleta o comando todo. Então, eu vou conectar aqui em localhost, né? 1, 2, 3, 4. O que a gente tinha feito? Pode ver que ele mostrou a conexão. Então, agora eu tenho um cliente conectado nessa porta. Então, à esquerda eu tenho o servidor 1, 2, 3, 4. À direita eu tenho um cliente. É aquela velha história, né? 1, 2, 3, 4. Vocês podem ver 5. Então, se eu continuar aqui, ele também vai mandar. E a conexão se mantém. Beleza, tá? O próximo passo é que agora a gente pode fazer as coisas mais interessantes. Na verdade, uma vez que eu abro um socket cliente-servidor, eu não preciso mandar o tempo todo aplicações estáticas. Eu posso, inclusive, fazer coisas mais interessantes, né? Como, por exemplo,
já mostrar coisas de terminal. Quando a gente está rodando uma aplicação, eu posso rodar um programa e conectar esse programa a um outro programa. Então, vocês podem ver que o tempo todo eu vou falar, às vezes, um pouco de terminal e às vezes um pouco de matéria. Sempre reforçando, pessoas, a minha visão de manipular um sistema é que a gente, por demanda, por necessidade, vai vendo alguns conceitos. Então, eu gostaria, por exemplo, de fazer um netcat, só que ao invés de eu ter que interagir o texto, eu queria mandar um arquivo de um lado para o outro, né? Eu queria mandar uma informação em que eu não tenha que ficar digitando o tempo todo. Isso também é possível, mas aí eu preciso fazer com que o netcat conecte com uma outra aplicação. No caso, o que eu gostaria de fazer? Eu quero pegar, por exemplo, um arquivo de base de usuários. Tá? Vocês podem ver que tem um cat, o cat etc passwd, o comando cat, ele lê o conteúdo de um arquivo, então eu gostaria que essa informação passasse do cliente para o servidor. Né? Então, nessa forma, eu preciso fazer com que primeiro eu capture o arquivo e jogue dentro do comando do netcat, ou seja, eu preciso fazer uma coisa que se chama concatenar dois processos. O que sai de um processo entra em outro processo. E aí a gente tem que entender essa questão. Deixa eu ver, alguém entrou? Não, só recebi a notificação. Não, professor, Então, minha conexão tinha caído. tá, ok, Jefferson. Então vamos pegar o caso do LS, tá? Eu só preciso falar primeiro da explicação do LS de concatenar. Se eu entrar, vamos entrar na pasta do ETC, né? Eu estou aqui na pasta do ETC, vou dar um LS. Vocês podem ver que ele passou e passou batido, né? Porque a quantidade de informação é bastante. Se eu não quisesse fazer isso, então eu posso fazer. Talvez esteja o fundo escuro esteja atrapalhando. Então eu vou sempre falar o que está escrito. Então o ls, na verdade, estando na pasta etc, ele vai listar, mas ele não vai ter nenhum controle. Ele vai pegar e listar toda a informação que tem lá, todo o seu conteúdo. Isso não me ajuda. Então, uma forma que eu posso fazer existem aplicações que elas podem pegar um arquivo grande e ir mostrando em pedaços de forma que eu consiga ler em tela todas essas informações, ou seja, o que se chama de leitura paginada. Eu leio uma página, vou para a próxima página e vou avançando. E aí tem duas aplicações. Tem uma aplicação que se chama More, onde eu vou avançando para a próxima página, por isso que é More, próxima, 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 ou mais, mais, mais. E tem um programa que se chama Less, mas era só um contraponto ao More, ou seja, eu posso avançar ou retroceder, ou seja, eu posso navegar para a página seguinte ou página anterior. Né? Eu tenho mais controle. Então, tanto o More quanto o Less, eles vão fazer a mesma coisa. Eu já vou mostrar o Less direto, porque o More hoje, não lembro alguém que use só o More, ou se ele tem uma vantagem em relação ao Less. Então, ao invés disso, eu quero mostrar usando o Less. Só que o Less, ele precisa sempre de um arquivo de entrada. Então, de novo, eu tenho dois processos, eu quero que esta informação ls, olha que interessante, quando eu executo ls, ele cria um arquivo de saída, que é essa informação. Só que esse arquivo, ele está jogando, é o arquivo de saída do ls, ele joga para o terminal. E no terminal, ele vai pegar isso como arquivo de entrada. Então, estes processos interagem com arquivo de saída, arquivo mesmo, só que não é um arquivo que tu grava lá uma determinada pasta. É um arquivo que tem um tempo de vida enquanto o processo está aberto. Então, rodou o processo, ele roda três arquivos. Entrada padrão, saída padrão e erro padrão. Lembrando, tudo isso que eu falo está lá no Guia Foca, tá? Sempre que eu estiver falando, estará no Guia Foca. Então, sempre que tiver dúvida, podem consultar lá. A entrada padrão é quando um processo escreve, ou seja, saída com entrada, porque tem essa lógica de dutos, como se fossem dutos de conexão. Imaginando que a gente tem vários programas ou várias engrenagens rodando, e aí se eu quiser pegar um volume de água aqui, eu ligo um duto para um outro volume d'água para fazer essa transferência de água, no caso, né, é a analogia que eles estão usando. Mas são arquivos, então sempre tem entrada e saída. Ou seja, se eu rodar o ls, eu crio um duto, é a barra vertical, tá? Normalmente ela está do lado do Z, dependendo, se não me engano, o teclado ABNT fica ao lado do Z, ou bem à direita, mas acho que é ali. O meu teclado não é. E aí eu passo para o less. Então, esse comando ls, espaço ou sem espaço, não faz diferença. Barra vertical, que é esse duto. Eu estou fazendo essa ligação com o less. Então, eu vou rodar o comando ls,
Só que ao invés dele jogar como saída para o terminal, ou seja, ir jogar a informação toda na tela, eu vou jogar para um outro processo, um outro programa que vai ser carregado em memória e vai rodar, que é o LES. E o LES vai pegar essa entrada padrão, ou seja, essa saída padrão é a entrada padrão desse. Logo, o LES vai pegar toda essa lista e aí eu posso navegar por ele. Deixa eu bater o Enter aqui para vocês verem. Ó. Vocês podem ver, inclusive, que a saída é diferente. E eu estou usando os direcionais para cima ou para baixo. Para baixo, para cima, para direita, para esquerda. Né? Para direita não tem nada, então ficou vazio. Mas ó, vocês podem ver que ó, estou usando os direcionais. Talvez até dê para ouvir eu apertando na tecla. Ó, e aí eu consigo listar com mais calma a informação, ao invés de simplesmente apresentar tudo que está listando ali. Imagina que eu tenho uma lista com 1.000 elementos. Ficaria muito trabalhoso. Vocês podem ver que eu consigo avançar, né, pelas letras, ó, L, M, N daqui a pouco, ou eu posso retroceder até voltar à letra A. Ou seja, é muito mais fácil eu fazer isso. Perfeito. Então, essa conexão de dois processos a gente vai fazer muitas vezes. E isso sempre acontece com essa barra vertical. No caso do Netcat, eu quero fazer também a mesma coisa. Eu quero fazer, criar uma conexão entre esses dois processos. À esquerda, um servidor e à direita, um cliente. Eu quero mandar um arquivo da direita para a esquerda. Professor, como sai do LES? Ele chegou no end. O LES é com, eu acho que a tecla Q de kit ou Ctrl C. Ok? É que. Q, né? Vai me lembrando, tá? Porque, como eu falo, eu vejo com esse negócio tanto tempo, aí tem coisa que passa batido. É porque aqui não tá aparecendo no terminal O conteúdo do. ele aparece de uma vez aqui na. Isso. Tu pode fazer assim, ó. Opa. Tu pode listar a pasta barra etc barra direto, ao invés de estar dentro da pasta. Então, o Não, que que não, vai. eu digo na transmissão, à medida que você vai escrevendo, não vai aparecendo. Vocês não estão vendo o que eu tô fazendo? Não, aparece de uma vez, assim. Não Ah, é? vai. Não sei se pro Jefferson Jefferson, Ana, tá. como é que tá pra vocês? Não aparece assim, digitando? Não, aparece de uma vez aqui pra mim. Só dá pra ver quando dá o comando. Aparece quando dá o comando já. Mas vocês conseguem ver eu agora? Aparece as letras G agora para vocês ou não tá aparecendo na tela Agora mesmo? aparece, mas dá uma travada. Apareceu o G já todo escrito. Ah, Isso mesmo. entendi. Ele tá saltando assim. Isso. Tá. Ué? Na Tem verdade ele pode. que, É. tem que Não. digitar devagarzinho. Então tá. Beleza. Então vamos lá. Olha só, de novo. Eu quero transferir agora de um arquivo para o outro. Ou seja, eu quero pegar o conteúdo. Ó, olha que legal. Eu quero pegar o conteúdo de um arquivo. Pode ser o PassWD, certo? E aí eu Tá quero vendo? Eu tava ouvindo digital e não tava aparecendo na tela. Apareceu de uma vez. Aparece assim Não aparece direto? nada. Isso, de uma E vez. já aparece como se tivesse abrido o comando aí, sem digitar. Mas por que que ele faz isso? Não faz sentido, né? Não faz sentido mesmo. Mas Não aparece de faz uma vez. Eu sentido. tava ouvindo digitar sem aparecer nada na tela. E de Tá. repente, pum. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou sair daqui, mantenho, fique na linha. E eu vou entrar com o Chrome. Só um pouquinho, pessoas. Eu vou sair daqui e já vem, peraí. Vamos ver se o Chrome funciona melhor. E eu vou testar já com a extensão do Chrome. Ou seja, vou usar só o Chrome. Vou ver se vai ficar melhor. Eu acho que vai ficar melhor. Peraí. Sou sair da chamada. E aí, Mirella, tá pronta pra amanhã? Amanhã o bicho vai pegar aí. A gente vai pegar. Conseguiu fazer lá? Não consegui fazer o trabalho. Mas conseguiu estudar um pouco? Pelo menos isso. Bom, vamos lá, vamos testar. Vamos de novo. A câmera até do Chrome ela é mais estreitinha, assim. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu tô fazendo de efeito. Pera aí, porque senão vai ficar lento mesmo. Ele tem os esquemas de borrar fundos. Eu não faço nada, gente. Na verdade, eu quero tirar os efeitos. Pera aí.
sem efeito. Ó, plano de fundo, peraí, deixa eu até brincar. Aqui, ó, peraí. Espaçonave? Ah, essa eu quero ver. Vocês estão vendo? Aí sim. Eu nem sabia. Pode ser, Ó, pode ser abduzido. olha que legal. Mas ele não tá pegando o fone direito, ó. Meu Deus do céu. Não, deixa, gente. Só tava brincando aqui. Bora. É Vamos. da NASA. Cadê a Ana? A Ana já sumiu. Só abrir. A Ana tá por aí ou... Não, acho que só eu e a Mirella no Sei. movimento. Tá. Bora. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou duplicar a aba. Mas qualquer coisa, se precisar, tá gravando, tá? Não tem problema. Eu vou abrir duas abas. Mesma coisa, Que nós pessoas. falamos da prova de amanhã. Falou prova. Não, 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 isso não. Tá, eu vou compartilhar a tela toda. Vamos lá, eu vou trazer essa janela para cá. Professor, viu uma prova ali no CIGA, é isso mesmo? Eu? Não, que eu lembre, não. Tem uma prova ali É cadastrada, uma cara. prova ali cadastrada. Tem, gente, deixa eu explicar. Na verdade, tem sim. O que acontece é o seguinte: o sistema, quando a gente define plano de ensino, antes de mais nada, deixa eu até explicar. Quando a gente define plano de ensino, ele pede para que a gente marque, já na divisão de plano de ensino, quantas avaliações serão. Não só isso, ele pede também quais são as datas. Normalmente, eu boto uma a cada mês, tá? Então, eu coloco 4 avaliações a cada mês. Isso é um padrão. Eu até tenho que conversar com você se a gente vai realmente fazer isso, uma avaliação por mês. Eu gosto que quanto mais avaliações, elas são mais simples e vocês têm um retorno melhor do progresso de vocês. Eu nem lembro, vou ser bem sério, nem lembro, deixa eu até anotar, ver datas de provas. Quais são as datas que eu marquei? Normalmente elas têm cada mês. Então, se a gente começou dia 7, é isso, né? Eu acho que vai ser começo de dezembro, final de novembro? Como é que ficou? Lá tá dia 30. Meu Deus, estou lendo uma mensagem aqui no chat. A Maísa tá lá no IFSC. Hã? Maísa mandou aqui no chat. A Olha Maísa aí. tá no IFSC? Pois é. Então, professor, tava vendo as notificações aqui, tem gente lá no IFSC lá agora. Oh, meu Deus, pessoal, espera aí. Estamos aqui? Não, gente, peraí. Calma, peraí. Pausa para os comerciais, vamos ver aqui. Deixa eu até ver com o pessoal. Nossa, mas ficou claro nas mensagens, né, gente, ou não? Deixa eu parar a apresentação. Eu entendo que é só na sexta, né? Coitado desse pessoal aí que foi pra lá. Sim, deixa eu ver. Na verdade, eles conseguem ainda ter aulas. Deixa eu só avisar, então. Só um pouquinho. Deixa eu só avisar. Já faz um mês que tá tendo aula, cara. Gente, calma. Pessoas, boa noite. Deixa eu mandar mensagem. Maísa. Não, filho, não quero compulsão. Maísa, se quiser. Já está. Pode tentar entrar, porque e pegar um laboratório. E agora? Deixa eu ver. Espera aí. Ô, Ana, foi tu que mandou o pessoal lá pro IFSC, né, Ana? Mas não tenho certeza. Só confirmar, gente. Não tenho certeza de que precisa reservar com antecedência. Ou não, eu realmente não lembro, tá? Pessoas aí para entrar. Nossa, gente, é o seguinte, o que acontece, só para esclarecer, tá? Se vocês quiserem mandar uma mensagem pelo WhatsApp, tem 3 laboratórios de aluno, tá? Tem o laboratório dos alunos e tem mais 2, que vocês podem reservar, e caso vocês não tenham recurso em casa, vocês podem ir até o IFSC e usar esses computadores, ok? Isso pode acontecer durante o horário de aula também, tá? Eu só não sei dizer agora que ela já está na frente do
se ela, estando ali na frente, se ela tem que fazer essa reserva prévia e ela tem que receber uma autorização prévia do pessoal, ou se ela pode entrar, simplesmente pegar e entrar e usar e reservar e ponto final. Eu não sei, eu não lembro agora. Eu até posso ver, mas na verdade, oh meu Deus, deixa eu ver, não respondeu ainda. Oh, mas vamos ver quantas pessoas estão lá. Fala para ela assistir aula do professor Casagrande hoje. É presencial. Ah, ela vai assistir a outra coisa? Não, tô falando. Aproveita que tá lá. Assiste então a aula do professor Casagrande. Oxi. Não, é isso que eu tinha perguntado para vocês. Tinha ficado alguma dúvida de que hoje é somente remoto e a outra é somente presencial. Se a mensagem não foi bem passada. Deixa eu anotar aqui. Professor, mas acho que essa mensagem só ficou entre a gente ali que estava participando ali na aula ali, né? Tipo, o Não, eu pessoal coloquei no que. Siga. Coloquei no Siga também. Quer ver? Deixa eu até olhar. Ah, mas tá lá, acho que no Classroom. E ficou Tá no na. Classroom e tá no Siga. Ficou na aula que nós assistimos. Tá numa aula ao Também vivo, ficou gravada. gravado na aula. Também ficou registrado na gravação da aula. Deixa eu só entrar e ver se essa mensagem está lá. Não, era a última notícia. Aulas presenciais sextas-feiras. Foi a penúltima notícia. As aulas de sexta-feira serão presenciais. Só de sexta. Não, tá. O informe tá. Pelo menos o informe tá correto, dizendo que é só na sexta. Mas enfim, deixa eu ver aqui. Deixa eu só responder para elas, pessoas. Vamos ver o que é possível atender. No laboratório. Então, por favor, entrem na aula. Ficou meio estranho, né? Já mandou o link, né? NHD, isso. O link que tu já mandou. Pessoas, é fácil. Oi, Maísa, tudo bem? Maísa? Eu não sei se tu, ao entrar, tu entrou pelo computador e deve estar sem microfone, né? Qualquer coisa, manda texto, por favor. Vamos só ver se elas entram. Eu vou tentar acessar aqui no computador. Tá ok, Maísa. A Alessandra está aqui também. Tá. Só um pouquinho, tá, gente? Deixa eu até fazer o seguinte, eu vou parar a gravação, só porque não tem necessidade, né? Aí a gente retoma depois, só um pouquinho.